Eu me chamo Marcelo Mabel, junto com Vanessa Fernanda, minha sócia, nós fazemos parte do escritório SAP Concept, assinando o café da Mostra Aracaju, que se chama Grow Coffee. O nosso ambiente é um ambiente comercial, trabalhamos bastante com essa parte de projetos comerciais, e quando o pessoal da Mostra Aracaju entrou em contato com a gente, eles já vieram pensando mais ou menos com a intenção como para a gente pegar o projeto comercial, porque eles já sabiam também dessa vertente do escritório. E aí alinhou bastante com o que a gente gosta de trabalhar e casou perfeitamente, que a gente acabou ficando com a parte do café. O nosso ambiente ele foi pensado para ser um café um pouco mais cosmopolita. Então nós pensamos em trazer um café que foge um pouco do tradicional aqui dentro do estado, que é aquelas cafeterias que servem cafés junto de comidas típicas. A gente queria um café um pouco mais rápido, né? Um pouco mais que trouxesse essa ideia do coffee mesmo, que seriam onde o foco do café é o café e as comidas são apenas complementos, né, que venham a somar junto do sabor do café. Contando com isso, a gente somou junto da Grow, né, que é uma empresa de torrefação de café sergipana, e ela também tem uma filosofia de café de baixo impacto. Então eles não têm, por exemplo, nenhum elemento que vá plástico ou proteína animal dentro do cardápio, né, do que eles servem. Então a gente entrou em contato com eles e eles aceitaram essa parceria de entrar aqui dentro da mostra. E a gente casou bastante a filosofia do que a gente queria trazer para o café em relação também à arquitetura. Porque a gente queria trazer um café diferente e que ele tivesse alguns elementos em destaque, como o reuso, que a gente trouxe para a parte do piso em caquinho, que a gente queria já trabalhar com esse tipo de revestimento para trazer uma identidade específica para o café. E casou também com a filosofia do baixo impacto, né, que a empresa também já tem dentro da... Acredito que um dos maiores desafios que a gente teve aqui no processo de criação do projeto foi o pé direito, que é muito baixo. Como aqui essa parte térrea da casa, ela funcionava toda a parte de serviço, o nosso ambiente ele era a lavanderia da casa. Então o pé direito ele tem 2,20 da laje e tem 1,97 nas vigas. Então, o que norteou a gente na hora de projetar foi o que nós poderíamos fazer, porque toda a parte de iluminação a gente não poderia passar pelo teto e a gente também não queria que tivesse essa sensação de encolhimento, sabe? Que tivesse essa sensação de que a pessoa se sentisse enclausurada dentro do espaço. Então, o que a gente pensou? Nós pensamos em trabalhar uma iluminação completamente parede e piso. Então, para isso, nós criamos alguns artifícios para que a gente não sentisse tanto esse pé direito muito baixo. Nós retroiluminamos as vigas para que a gente iluminasse o teto de baixo para cima, para que a gente tivesse essa sensação de uma amplitude um pouco maior, né? Então, ele joga o teto um pouco mais para cima, pelo menos na sensação. E trouxemos um elemento na linha do observador, que é a jardineira, para que ele puxe a nossa visão sempre para a linha do horizonte e não que a gente fique subindo toda hora para prestar atenção no pé direito. Aí foram algumas das soluções que nós utilizamos. Outra coisa que também que a gente queria realmente salientar, como a gente não podia ter pontos de teto, mas nós não queríamos perder as iluminações pontuais, porque elas valorizam muito o produto em projetos comerciais. Então nós criamos postes de iluminação para embutir pens que são reguláveis e a gente consegue focar nos produtos e também nas mesas, tanto nas paredes, né, como nesses tubos. A gente quis envelopar toda a parte do teto e das paredes com o mesmo tom, para que a gente não tivesse essa dissociação do que é teto e do que é parede. Então nós utilizamos uma textura que nós gostamos bastante, que é o Viena Cal, que ela é uma textura que tem um custo-benefício muito bom e ela dá uma característica muito
muito singular em relação ao acabamento. Ela tem um acabamento que lembra um pouco o cimento queimado, que é um acabamento que ele não é uniforme. Ele tem esse acabamento que ele é como se fosse uma nuance do mesmo tom. Então a gente tem vários tons na mesma paleta, né? E que traz essa disformidade em relação à cor. Então com isso a gente envelopou toda a parte das paredes e do teto para que a gente somasse tudo como se fosse um grande bloco e não dissociasse o que é teto e o que é parede, né? Para a gente também, para ajudar um pouco em relação a essa sensação da amplitude do ambiente. Outro ponto também que foi importante para a gente é que nós queríamos trazer um tom específico para o café, que é esse tom que mescla entre o vinho, né, o Bordeaux, e o marrom, que é o marrom do café. Então, pensando nisso, nós escolhemos o tom que a gente trouxe como destaque para toda a área para toda a área das mesas, né? Então nós escolhemos um tecido que casasse perfeitamente com o tom para fazer a área do banco no fundo do ambiente, e trouxemos também para a parte do corredor instagramável como um destaque, né? Queríamos um ponto que fosse bem interativo e bem instagramável, que é o corredor dos banheiros, e nós trouxemos no final desse corredor uma frase que norteou a gente logo no começo do projeto, que é amar e mudar as coisas me interessa mais, e juntou também com a filosofia da Grow de ser um café diferenciado, né, e um café que venha para somar, né, em relação a esse novo conceito que está muito em voga no planeta hoje em dia, que é realmente a gente ter o menor impacto possível dentro do planeta.